Cara, assim, o agronegócio, ele é importante para o Brasil. Todos nós sabemos disso, é importante para a nossa economia, tem um peso no nosso PIB muito grande, tem um peso em várias áreas, um negócio muito grande. Ah, ele é um segmento que causa paixões para todos os lados, né? Mas o fato é porque é muito importante. A gente não pode negar que o Brasil ele vem inovando bastante no agro, em vários setores, não só nos grandes produtores, né, que são reconhecidamente hoje bem profissionais, mas inclusive nos pequenos produtores de diversas maneiras. Estava falando de café, tem um amigo que o pai tem um pequeno sítio no interior de São Paulo, e ele estava falando, pô, assim, viu o cara pulverizar aqui, tem uma plantaçãozinha pequena de café, inclusive, o cara pulverizar, ele parou a, a caminhonete no cantinho da estrada, sentou ali com o dronezinho, foi para um fez, pegou, saiu rapidinho e foi para outra fazenda ali do lado, né? Então o pequeno produtor de alguma maneira também vem fazendo isso. Agora, me fala um pouquinho, eu queria entender de você, uh, como que você conta um pouquinho dessa sua trajetória de empreendedor e como que chegou, você uniu tecnologia, inovação, o campo, e a ideia de criar, então, também esse equipamento que o Thiago já deu aí na deixa e que o Elon Musk se cuide com a sua Tesla. Mas fala um pouquinho da sua trajetória, como que foi que você uniu essas duas coisas, inovação, tecnologia, campo e a ideia da Auto Agro Machines? Então, vamos lá. Bom, primeiro, eu acho que eu assisti muito o seriado do Leonardo da Vinci quando era pequeno. Acho que tem que segurar as crianças, não deixa assistir o seriado do Leonardo da Vinci. Mas, desde pequeno, eu sempre fui muito criativo e interessante, porque eu criei um método para que eu fosse criativo. Eu criei um método para mim mesmo. Depois, estudando sobre o assunto, depois de velho, eu descobri que meu método não estava errado. Então, desde muito pequeno, eu me permiti, eu me coloquei, né, diante de temas diferentes o tempo todo, lendo, estudando, pesquisando sobre temas diferentes, e eu achava que aquilo era uma maneira de me ajudar a ser uma pessoa mais criativa. Desde pequeno, estou falando pequeno com, sei lá, 6, 7 anos de idade, eu estava desenhando helicóptero a pedal. Então, estou falando, é muito Leonardo da Vinci. E projetando coisas pequenas, fazia desenhos e tal. Bom, cheguei no Brasil, com 18 anos fui trabalhar na Rede Ferroviária Federal. Lá eu descobri a programação em 1984, né? Em 1984 eu costumo brincar que era uma época em que ser programador não era, como se diz, não era glamuroso, então ninguém queria ser amigo de programador. Depois de uns anos, né, todo mundo queria conhecer um programador, queria ser amigo de um programador. Mas na minha época, não tinha livro, não tinha curso, não tinha faculdade, não tinha livraria, não tinha nada para falar do assunto. Realmente, o programador era o escovador de bits, né? Era uma pessoa que tinha que ter primeiro, muita disposição, muita disciplina, muito foco, e não tinha nem livro para você comprar. Mas tudo bem. Comecei ali, alguns anos programando, pensando de que maneira eu poderia criar algo que me permitisse não ter que trabalhar, né, usar minhas próprias mãos o resto da vida, né, como faz, por exemplo, um cirurgião. O cirurgião depende, né, da mão dele, ele precisa daquilo, e se tiver qualquer problema, né, durante a vida e o corpo dele não funcionar, acabou a profissão dele, né, não tem mais o que fazer. E eu me preocupava com isso, eu dizia, pô, legal, eu sou muito bom programador, eu programo muito, eu estudo muito, eu sei muitas linguagens, cheguei a programar em 28 linguagens diferentes. Então, ao longo da minha história, esses 40 anos programando, para mim é Assembler, C, C++, C Sharp, Delphi, Fox Pro, DBase, Basic, Fortran, Lisp, Pascal, Prolog, vai botando linguagem aí, eu já programei em quase todas. Desde inteligência artificial, que é um sistema especialista na década de 80, até hoje a inteligência artificial, né, baseada nesses sistemas LLM, que são muito mais poderosos, e hoje tem computadores com muito mais capacidade, mas assim, muitos anos programando e pensando em que eu poderia criar para me tornar independente de mim mesmo. Assistindo uma palestra em 1986 no Fundão. Eu sou carioca, né? Eu não me apresentei, já saí falando, né? Marcelo Guimarães, carioca, rubro-negro, amante de café, amante do Brasil. Mas, em 1986, pensando em que eu podia fazer para que a minha vida, a minha sobrevivência, o meu futuro não dependesse
somente das minhas mãos, eu sou obrigado a programar para ganhar dinheiro. Um estudante do fundão lá na UFRJ, né, estava dando uma palestra sobre inteligência artificial. Ele falou o seguinte, ele falou uma frase que mudou minha vida. Ele falou assim: se até o ano 2000 toda a população do Japão souber programar, ainda assim vão precisar de programadores para desenvolver os sistemas que o mundo vai consumir. Porque no ano 2000, eu estou falando de 1986, tinha acabado de lançar o PC, né, o IBM PC. Não estou falando de iPhone, estou falando de 86. Era grande porte e o PC recém-lançado. Esse garoto, que era um garoto novo, cara, pesquisador de doutorado lá do fundão, ele falou isso. Se no ano 2000 toda a população do Japão souber programar, ainda assim a gente vai precisar de programador. Eu parei tudo que eu estava fazendo, me despedi dos meus amigos, falei, galera, fui embora, tô fora, fiquei rico. Na mesma hora eu pensei, eu preciso construir um software que ajude as pessoas a escrever software, sem saber programar. E aí, eu fui embora e fiquei com aquele negócio na cabeça, comecei a pesquisar. A máquina ForestBot foi mais ou menos a mesma coisa, mas o Kit 5, que é o primeiro software que eu criei, que é revolucionário até hoje, seguiu mais ou menos o caminho da máquina da ForestBot. Eu comecei a estudar o que existia de prototipação, né, dentro do IBM, tinha um software chamado Toolkit, ajudava programadores COBOL a escrever código e tal. Comecei a perguntar para quem estava nas grandes empresas, né, o que eles usavam de ferramenta para facilitar o trabalho deles. E ali me deu esse insight de criar uma ferramenta, criar um software que permitisse que qualquer pessoa pudesse escrever programa, pudesse fazer programa de computador para controlar a informação pessoal ou de empresa no computador, no caso, né, no IBM PC da época, sem saber programar. E todo mundo com quem eu conversava, eu conversava com os melhores programadores do Brasil, os caras mais feras, eu tive contato a pessoa que fez o primeiro sistema operacional brasileiro, o cara que escreveu o primeiro compilador COBOL do Brasil, a mulher, a Rosana, que escreveu o primeiro banco de dados relacional do Brasil. Eu não estou falando de qualquer um, eu estou falando dos caras, né? E eles me diziam, Marcelo, calma, não sei o quê, não é bem assim, peraí, como é que é isso? Como uma ferramenta que as pessoas vão poder fazer sistemas sem saber programar. E eu caí de cabeça naquilo, fiquei 6 anos programando, né? Fiquei 6 anos programando igual louco. 6 não. Fiquei 9 anos programando. Não foi 6, não. Fiquei 9 anos programando. Em 1993, eu cheguei para o meu sócio, eu já tinha saído da Rede Ferroviária Federal, já estava com a minha empresa, fundei em 90. Em 93, eu cheguei para o meu sócio e falei, nós vamos vender um software que vai se chamar Kit 5, que é um gerador de sistemas de 5ª geração para usuário leigo, e a gente vai ficar rico fazendo isso. Ele falou, como assim? Eu falei, é um programa no-code, né? Não precisa escrever código. Desenhando a tela dos sistemas, você vai fazer o teu sistema sem compilador, sem saber programar, e a gente vai lançar esse negócio. Isso aí ganhou o mundo. Foi uma coisa louca. É o software mais vendido até hoje no Brasil. Escrevi 11 livros sobre esse software, que a pirataria era tão absurda que eu comecei a escrever livro para ganhar dinheiro, porque o software não ganhava mais dinheiro, era pirateado. Campeão de venda do Shoptime, que na época era a maior venda, né, de qualquer coisa do Brasil, acontecia na televisão. Polishop, que também era um império, era uma alucinação. E a máquina, né, e vamos já pulando para os dias atuais, que é o que a gente vai falar aqui, a máquina mais ou menos foi a mesma coisa. Eu me encontrei morando em Roraima, morando numa fazenda, lembrando do meu tempo de infância, onde eu estudava no colégio agrícola. Comecei a plantar mogno africano porque eu tive essa ideia, né, que é uma ideia, não precisa ser muito esperto para pensar nisso, que era o seguinte: o mercado de madeira, o mercado de exploração de madeira é um mercado muito grande, só que cada dia as árvores, né, que produzem madeira de qualidade, elas estão mais longe, e cada dia as leis são mais duras para quem tira a árvore. Então, o meu insight foi muito simples. Se está ficando mais difícil extrair madeira, está ficando mais longe e as leis estão cada dia mais restritas, nada melhor que plantar madeira de qualidade de forma comercial para eu vender para quem está hoje lá desmatando floresta. Então, tranquilo. Essa é a ideia da Mahogany Roraima, essa é a ideia do meu projeto de mogno africano, que hoje eu sou o maior plantador de mogno africano do Brasil, né? A Mahogany Roraima, a minha empresa, é a maior plantadora de mogno africano no Brasil.